Salve Maria e viva Cristo Rei, a todos da comunidade São Bento e São Miguel. Para mim é um grande prazer poder ensinar você, né? Então você já sabe, se você assistir essa aula até o final, coloque seu joinha, coloque qualquer emoji, né? Para que nós então entendamos que você estudou. Embora que a prova, que será então aplicada 1 ou 2 dias após esse ensino, dirá se você de fato viu o vídeo ou não, né? Como eu avisei na live passada, eu ficarei com a parte da teologia, né? Ensinaremos teologia, e o Lud então virá com a parte da cura interior. Possivelmente 1 ou 2 vezes na semana ele irá lecionar sobre a área cujo qual ele atua, né? A área cujo qual ele domina. Mas eu então ficarei com a parte da teologia. E esse será o nosso último estudo fora do contexto, né? Porque eu quero então trabalhar a teologia conforme nós aprendemos na academia, né? Na formação acadêmica. Então eu quero pegar então tópico por tópico em ordem cronológica, tudo bonitinho para que não dê um bug no teu cérebro. Hoje nós vamos aprender sobre os anjos e tentarei ser sucinto e objetivo. Inclusive eu até enxuguei uma tese teológica que eu já havia criado, né, em relação aos anjos, para que o vídeo não seja tão desgastante a você. Mas, se surgir dúvidas, por favor, vá no meu privado que nós então marcaremos uma live no Google Meet para tirar essas dúvidas. É importante que você aprenda, ok? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre a natureza dos anjos. Iniciemos o nosso estudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora, Rainha do Céu e dos Anjos e Mãe da Igreja, rogue por nós. Amém. Com caderno e caneta aí, bora anotar. Bom, os anjos, eles são seres puramente espirituais, criados por Deus. Antes do homem surgir, os anjos já existiam, não é? E eles não possuem corpo nem matéria. Ou seja, eles são seres puramente espirituais. Puramente espirituais. Porém, eles sendo seres sem corpo, sem matéria, não é? Eles são dotados de uma inteligência e de vontade própria. Aqui nós precisamos entender que os anjos possuem livre-arbítrio. Talvez surja a pergunta, mas professor, por que os anjos não se rebelam então novamente, já que Satanás, Lúcifer, também havia se rebelado? Primeiro, há 2 coisas aqui. Deus ele não cria novos anjos. Né? Não é porque a 1/3 parte dos anjos desceu com Satanás que Deus sentiu a necessidade de criar outros anjos. Não, até porque os anjos são seres imortais. Né? Eles não morrem. Mas os anjos que estão com Deus, na presença de Deus, né, que estão no céu, eles não se rebelam porque de fato eles viram a rebeldia de Satanás e o que de fato ocasionou com ele. Os anjos que não se rebelam, embora possuem o livre-arbítrio, eles estão ali em obediência absoluta porque amam completamente e absolutamente a Deus. No grego, né, angelos, no hebraico, malach. Essas ambas palavras, tanto no hebraico quanto no grego, se determina mensageiro. Então, o anjo em si, ele é mensageiro, que aí reflete a sua missão principal de cumprir a vontade de Deus, né? Bom, nisso tudo, possuímos então a hierarquia angelical, que eu até peço que você anote sobre isso, no estudo aqui que eu preparei para nós, para que eu não fuja do que for mencionado. Essa organização eclesial dos anjos, elas são formadas em 3 esferas. Então eu peço que você anote a primeira esfera, que são os mais próximos de Deus,
que são os serafins, os querubins e os tronos, né? E eu vou explicar o que isso significa, inclusive entregar também a passagem bíblica a você. Na primeira esfera, nós temos os serafins, que são os anjos de louvor, que cercam o trono divino e purificam os fiéis. Então, lá em Isaías, capítulo 6, do 1 ao 3, né, encontra-se os serafins. Esses serafins, eles são responsáveis pela purificação dos fiéis também, né? E esses serafins são os que estão diante do trono divino, né, e são anjos de louvor. Nessa primeira esfera, nós temos também os querubins, que são os guardiões do mistério divino e da sabedoria de Deus. Então, esses anjos que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 24, né, esses querubins são os guardiões do mistério divino, né, que eles guardam a sabedoria de Deus. Deus, ele só revela aquilo cujo qual ele pensa, aquilo cujo qual de fato ele quer, aqueles que de fato ele quer, né? Então, esses querubins são responsáveis então por guardar o mistério de Deus, o mistério divino e também a sabedoria de Deus. E nós temos os tronos, que são anjos responsáveis por transmitir a justiça e a autoridade de Deus. Então você vê, nesta primeira esfera, né, que são uma ordem eclesiástica, né, uma hierarquia, elas são divididas em esferas. E essa primeira esfera, então, ela possui serafins, querubins e tronos. Os serafins são responsáveis pelo louvor diante do trono divino, né, e pela purificação dos fiéis. Os querubins são responsáveis por guardar o mistério divino e guardar a sabedoria de Deus. E os tronos são responsáveis por transmitir a justiça, né, e a autoridade de Deus. Na segunda esfera, então, nós temos dominações, virtudes e potestades. Então, nessa segunda esfera, né, nós temos as dominações, que governam outros anjos e orientam a ordem na criação. Nós temos as virtudes, que manifestam os milagres e a potência de Deus na terra. E nós temos as potestades, lutam contra as forças do mal e protegem a criação de ataque espiritual. Então você consegue perceber que o reino de Deus ele é altamente organizado e tudo possui sua hierarquia. Então, nessa segunda esfera, nós temos as dominações que governam outros anjos e orientam a ordem na criação. Ordem. As virtudes manifestam os milagres e a potência de Deus na terra. Então, existem anjos responsáveis pela manifestação dos milagres, né, e a potência de Deus. E nós temos as potestades, que são responsáveis por impedir que forças do mal e ataques espirituais cheguem até nós. E nós temos a terceira esfera, né, que são os mais próximos dos humanos. Então veja, a primeira esfera fica próximo de Deus, absolutamente próximo. A segunda esfera fica no intermediário, né? Fica no meio entre Deus e os homens. E a terceira esfera são os anjos que são mais próximos de nós. Nessa terceira esfera, nós temos os principados. Eles cuidam das nações, povos e instituições religiosas, né? Os arcanjos, que têm missões especiais de grande importância para a salvação. Não significa que esses anjos que são mais próximos de nós não sejam também próximos de Deus, né? Porque nós temos os arcanjos, como o arcanjo Miguel, o arcanjo Rafael, o arcanjo Gabriel, né? E outros arcanjos que são encontrados em livros apócrifos. Então, não significa que eles não estão próximos de Deus, eles estão. Mas eles estão mais próximos em auxílio do ser humano, né? Então veja,
Os principados, eles cuidam das nações, né? E instituições religiosas. Os arcanjos, que têm missões especiais de grande importância para a salvação. Os anjos, os mais próximos dos fiéis, atuando como mensageiros e auxiliares, como, por exemplo, nosso anjo da guarda. Nosso anjo da guarda, ele fica conosco, né, o resto da nossa vida. É um anjo que nos auxilia, que nos traz a mensagem por intermédio do nosso intelecto, né? Não significa que o anjo não possa aparecer e falar audivelmente. Pode, tanto é que o arcanjo Gabriel falou audivelmente com a Santíssima Virgem, né? Lembrando que os anjos, eles não possuem corpo, porém, entretanto, não impede de assumir alguma forma. Nós vemos isso, por exemplo, na mensagem do arcanjo Gabriel, né, à Santíssima Virgem. Ali ele assume uma figura e ele fala audivelmente com a Santíssima Virgem. A mesma coisa no Antigo Testamento, né, onde Ló, a cidade era para ser destruída e apareceu anjos em forma humana para auxiliar-nos, né? Então, eles podem assumir figuras, né, formas humanas e falar audivelmente. Mas, frequentemente, os anjos falam até nós, nos comunicam por intermédio do nosso intelecto, né? Agora nós aprendemos a primeira, a segunda e a terceira esfera, e nós vamos aprender agora os principais tipos de anjo e seus papéis, né? Nós temos, por exemplo, os anjos guardiões. Olha só, a igreja ensina que cada pessoa recebe um anjo guardião para protegê-la. Nós chamamos de anjo da guarda. E interceder por ela. O Salmo 91:11 afirma: Pois a seus anjos mandará acerca de ti, que te guardem em todos os seus caminhos. E Jesus mencionou que os anjos das crianças contemplam constantemente o rosto do Pai, Mateus 18:10. Então, o anjo da guarda, o anjo que nos acompanha até o resto da nossa vida, ele tem base nas Escrituras, certo? Então, todos nós possuímos um anjo da guarda que pode sim nos comunicar por intermédio do nosso intelecto e, né, dependendo do nosso grau de profundidade e intimidade, eles podem sim se revelar a nós em uma forma corpórea e falar audivelmente. São Padre Pio, por exemplo, né, falava exatamente isso, né? Ele conversava literalmente com os anjos, né? Nós temos os arcanjos, né? Na Bíblia são mencionados 3 arcanjos, que seria o arcanjo São Miguel, São Gabriel e São Rafael. O São Miguel, então, que é o líder do exército celestial, o príncipe da Igreja de Cristo, que é inclusive o nosso devoto aqui, né, da comunidade São Miguel. Ele é o líder dos anjos, né, líder do exército celestial e príncipe da Igreja de Cristo, e ele também é o vencedor de Satanás. Foi ele, então, que expulsou Satanás do paraíso. E tudo indica, né, que se o Apocalipse não for somente preterista, né, ele seja futurista, então tudo indica que Miguel também irá aprisioná-lo novamente em Apocalipse, né, no final dos tempos. Então, São Miguel, Apocalipse capítulo 12, do 7 ao 9. Okay? São Miguel, então, ele é o príncipe da Igreja de Cristo e o vencedor de Satanás. São Gabriel, ele é o mensageiro de Deus que anunciou o nascimento do Salvador à Santíssima Virgem. Lucas capítulo 1, do 1 ao 28. Então, todas as vezes que Gabriel aparece, boa parte desses acontecimentos, dessas aparições, ele traz mensagem de Deus, né? Então, ele apareceu para o sacerdote Zacarias, ele também apareceu para Daniel, né? Que, inclusive, se não fosse por São Miguel, né, Daniel não teria recebido a resposta, né? Embora que primeiro quem chegou foi Gabriel.
mas Gabriel também aparece no Antigo Testamento. E São Rafael, né, que aí inclusive a Bíblia protestante não possui o São Rafael, né, porque o livro de Tobias não existe aí nas escrituras deles. Mas está lá, no livro de Tobias, aparece então São Rafael sendo o guia conhecido por ajudar Tobias, né? E nós temos os anjos na história da salvação. Eles aparecem em diversas passagens da Bíblia, ou seja, fechar o paraíso, Gênesis capítulo 3, 24, protegeram Ló, Gênesis 19, detiveram a mão de Abraão, Gênesis 22, 11, anunciaram nascimentos e vocações e conduziram o povo de Israel, Êxodo 23, do 20 e 23, na vida de Jesus, os anjos adotaram-no, fortaleceram-no no deserto e anunciaram na ressurreição. Então nós vemos aqui que os anjos são altamente atuantes no mundo. Altamente atuantes. E aí nós entramos então no último tópico, que são os anjos caídos, né? Os anjos que se rebelaram contra Deus por livre vontade, recusando-se a adorar Jesus Cristo. Eu não vou dar muito spoiler, porque nós vamos trabalhar isso na live na segunda-feira, né? Na primeira segunda-feira da live normal, depois da nossa quaresma, né? Onde volta tudo ao normal nos nossos perfis, mas eu quero dar somente um adendo. Os anjos caídos aqui, embora se tornaram demônios por intermédio da sua rebelião e por se recusar por livre e espontânea vontade, né, a blasfemar, né, fazer um sacrilégio contra o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, que é Deus, eles se tornam demônios, mas eles não deixam de ser anjos. Inclusive, o próprio Satanás, né, ele pode se transfigurar em anjo de luz. Ou seja, se os demônios podem assumir formas corpóreas, né, inclusive os anjos também. Né? Se os demônios conseguem, os anjos também. Porque ambos são anjos, porém uns se rebelaram, né, blasfemaram, fizeram sacrilégio, não adoraram a Jesus por livre e espontânea vontade, e outros permanecem com Cristo adorando-o por amor. Né? Espero que você tenha gostado da aula de hoje, não quero que seja tão cansativo para você. Se houver alguma dúvida, né, então eu peço que você me pergunte. Antes da prova ser aplicada, eu vou fazer um texto, né, explicando muito melhor do que o vídeo, né, então a prova será com consulta, certo? E aí, quero que você me envie no privado a prova, para que eu venha avaliar então e dar a nota, certo? Acredito que seja isso, que o Senhor nos abençoe. E até a próxima aula, que será no sábado que vem. O sábado que vem, meu amigo, minha irmã, nós vamos então entrar nos tópicos da teologia em si, né? Lembrando que esse tópico que nós trabalhamos hoje, ele é um pouco fora do contexto, né? É uma matéria da teologia, mas ela é uma matéria bem mais lá para frente. Mas eu quero trabalhar então, nós vamos falar sobre soteriologia, nós vamos falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então vai ser algo muito interessante, ok? Então fique atento que logo sairá o pôster da nova matéria que nós iremos então estudar sábado que vem. Que o Senhor nos abençoe.